Olá e bem-vindos. Hoje vamos analisar um comando informático com um nome assim um bocado peculiar. Finger. Finger, sim. Bastante descritivo, de certa forma. Pois é, a fonte que temos são alguns excertos de um documento chamado Comando Finger. Detalhes e segurança. Ok, E a nossa ideia é perceber o que faz este comando, como é que se usa e, mais importante talvez, porque ele levanta sérias questões de segurança. certo. Um comando chamado dedo. É, no mínimo, intrigante. Pronto, vamos lá ver isto. Basicamente, pelo que percebi, serve para obter informações sobre utilizadores no sistema. Exato, essa era a função principal. Informação de contacto, estado. Ok. A fonte diz que podemos usá-lo de várias maneiras. Só finger, assim, simples, mostra quem está ligado ao sistema local naquele momento, Uhum, uma visão geral, rápida, dá detalhes sobre essa pessoa, mas ainda no sistema local. certo. E a coisa não ficava por aí. Podia ir para a rede. Finger, utilizador, at host. Isso permitia espreitar informações de um utilizador numa máquina remota. Sim, e era aí que a coisa podia começar a ficar mais, digamos, interessante do ponto de vista da segurança. Imagino que sim. A fonte também fala de opções. A opção "-L", por exemplo, dá uma listagem mais longa. Nome de utilizador, nome real, o diretório pessoal, a home, E a shell, o interpretador de comandos? exato, a shell. E o interessante, ou talvez preocupante, é que vai buscar esta informação diretamente ao fecheiro etc. password. Uhum. Direto à fonte de informação de utilizadores no Unix Linux. Depois há outra opção, a "-P". Esta servia para impedir que o Finger mostrasse o conteúdo de dois fecheiros que os utilizadores podiam ter, o .plan e o .project. Sim, eram fecheiros de texto simples, que as pessoas usavam para partilhar o que andavam a fazer ou planos futuros. Uma espécie de status público. A fonte dá exemplos como o Finger sozinho ou Finger root. Mas espera lá, ler dados do etc passw assim com a opção "-l", isso soa logo arriscado, não? Sem dúvida. E descrever a shell, o diretório home, é bastante detalhe. Toca logo na questão da segurança, parece-me. Exatamente. O que é fascinante aqui é mesmo essa dualidade. Por um lado, era uma ferramenta de informação, muito útil na altura. Por outro, uma potencial vulnerabilidade. E a fonte é clara quanto a isso. Muito clara. A fonte avisa explicitamente que algumas versões do Finger, do Diamond Fingered, na verdade, tinham bugs, erros de programação. E esses bugs podiam representar um risco significativo para a segurança do sistema todo. Não é um aviso leve. Percebo. A recomendação que está lá, preto no branco, é mesmo para desativar o serviço Finger na máquina local. Desativar por completo. Uau, é drástico. É o que só reforça a preocupação que existia, ou existe. Faz sentido. E se pensarmos no panorama geral da segurança informática, é lógico. A informação que o Finger revela, bem, é o tipo de coisa que um atacante adora encontrar. Como assim? Listas de nomes de utilizador válidos, por exemplo. Imagina só correr um finger at empresa-alvo.com e ter logo uma lista. Admin, backup, suporte, teste. Metade do trabalho de adivinhar feito. Precisamente. Para tentar logins de força bruta ou ataques de password screening, já não precisam de adivinhar os nomes, só as passwords. Já é um avanço enorme. Percebo. E depois, saber os diretórios own, shells, pode dar pistas. Pistas sobre a estrutura do sistema, o software que está a ser usado, talvez configurações padrão que sejam exploráveis. E a opção "-L", que é ao etc password? Bem, essa era talvez a mais perigosa. O etc password mapeia nomes do utilizador para IDs do utilizador, UIDs, IDs de grupo, GIDs, on directories, shells. Informação interna crucial. Exatamente. Em sistemas mais antigos até podia conter rachas de password menos seguras nesse fecheiro. Basicamente, com o "-L", estavas a dar um mapa inicial a quem quisesse entrar sem convite. Ok. A regra de ouro na segurança é minimizar a exposição de informação. E o Finger, bem, fazia o oposto. Portanto, resumindo o que tiramos disto, temos aqui uma ferramenta que se calhar foi muito útil numa era mais inocente da computação, Sem dúvida. Era pré-web massificada, outra mentalidade. servia para identificar e saber mais sobre utilizadores, mas que hoje é vista claramente como um risco de segurança, uma funcionalidade antiga que se tornou uma porta aberta indesejada. É fascinante e, confesso, um bocadinho assustador. Exatamente. E levanta uma questão importante, que vai para além do Finger, não é? Que seria? A fonte recomenda desativá-lo por causa dos riscos. Então fica a reflexão. Que outras ferramentas ou serviços, se calhar considerados básicos ou legados, ou simplesmente esquecidos por serem antigos,
Que outros serviços podem estar ainda ativos nos nossos sistemas hoje? Boa pergunta. Que informações estarão eles a expor? Assim, silenciosamente. Informações que, pronto, podiam ser úteis no seu tempo, mas que hoje são só vulnerabilidades à espera que alguém as encontre. É um ponto crucial para quem gera sistemas, certamente. Manter tudo atualizado e limpo de serviços desnecessários. Precisamente. É uma questão de higiene digital contínua, na verdade.